Eu quero falar sobre um princípio que foi um dos princípios que Jesus mais usou nas parábolas. É um princípio que ele transcende antiga aliança e nova aliança, que é o princípio da semeadura. O tema da mensagem de hoje é o poder da semente. 7 pessoas animadas com a mensagem de hoje. Jesus, vai ser poderoso isso aqui. Eu sei, quando você ouve semente, a primeira coisa que acontece no teu coração é um bloqueio, porque semente normalmente nos leva a pensar em algo que vamos semear, em algo que vamos dar. Mas você ama o tema semente quando estamos falando a respeito de uma semente que se tornou colheita e agora você vai receber. Mas é impossível colher se não estamos semeando. É impossível ouvirmos de Deus respostas se não estamos clamando, porque existe uma dinâmica nos céus e eu quero falar sobre ela nessa noite. Você está comigo? Diga amém. Os céus são reativos. Fala comigo, os céus são reativos. É por isso que uma geração passiva não provoca milagres. Uma fé passiva não ressuscita mortos. Uma fé passiva não move os céus. Uma fé passiva não caminha sobre as águas. A Bíblia fala que Pedro teve uma ideia. Jesus, ele caminha sobre as águas, o mar está revolto, existe uma tempestade. Então Pedro provoca aquele milagre. Ele fala: Senhor, se és tu, me faz ir ter contigo. Então Jesus reage à provocação de Pedro e fala: assim sou eu, venha. E à medida que a palavra sai da boca de Jesus, um caminho de milagres é construído entre o lugar que Pedro está e o lugar que Jesus está. Mas sabe o que é interessante? Havia mais pessoas no barco. Outros discípulos testemunharam, mas só Pedro vivenciou. Porque o seu milagre não está ligado à tua necessidade. O teu milagre está ligado à sua fé. Se você tem uma fé que provoca milagres, milagres acontecerão. Alguém está comigo aqui? Mas se você é passivo, até para viver milagres, os milagres vão se tornar uma fábula. Tem gente frustrada com Deus, achando que Deus parou de fazer milagres, porque na verdade na sua jornada pessoal você parou de persegui-los ou provocá-los. E é por isso que o que estamos vivendo provoca tantas famílias. É por isso que eu ouço tantos testemunhos de empresários dizendo: pastor, comecei a ser mais ousado, comecei a me mover por fé, as coisas estão prosperando, as portas estão se abrindo. Por quê? Porque estão vendo na igreja uma expectativa que vai além do natural. E é para esse lugar que Deus está nos chamando, para um lugar em que a gente não se move pelo que vê, mas por aquilo que estamos ouvindo de Deus. A gente não se move por aquilo que faz sentido, mas por aquilo que Deus está falando. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Alguém comigo aqui, diga amém. Primeiro princípio sobre semeadura é que a única voz que o seu futuro respeita é a voz da sua semeadura. Olha para mim, só pega no seu celular se você for anotar algo. A única voz que o seu futuro respeita é a voz da sua semeadura. O seu futuro não respeita a voz das suas vontades. Como as nossas mães ensinaram muito bem, vontade dá e passa. O seu futuro não respeita a voz das suas boas intenções, porque por mais bem intencionado que você possa ser, as intenções não são o que vão te levar para o lugar que Deus preparou. O seu futuro não respeita a voz das suas promessas, porque se você não caminha debaixo de obediência, as promessas não vão se cumprir para você. A gente vê a história de muitos heróis da fé, todos foram obedientes, permaneceram onde Deus falou para permanecer e por causa disso viveram as promessas que Deus fez. Pastor, o que então o meu futuro respeita? A única voz que o seu futuro respeita é a voz da sua semeadura, porque existe um princípio estabelecido por Deus: aquilo que o homem semear, certamente colherá. Provérbios 11:25, parte B desse texto diz que o generoso prosperará e aquele que dá alívio a outros, alívio receberá. Se você semeia alívio hoje, recebe isso em nome de Jesus, você vai colher alívio. Se você semeia generosidade, você vai colher prosperidade. Se você semeia fé, você vai colher milagres. Se você semeia coisas boas, você vai ter uma boa colheita. Se você não semeia nada, você vai ter uma colheita de nada. Porque o reino de Deus se move através de uma dinâmica reativa. Você dá um passo, os céus se movem. Você faz um clamor, os céus respondem. A Bíblia diz: clama
clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e insondáveis que não sabes. A Bíblia diz: aquele que bate, a porta se abre, aquele que busca, encontra. E é por isso que nem todo mundo tem uma colheita extraordinária, porque nem todo mundo quer fazer uma semeadura extraordinária. Toda semente fora do comum gera uma colheita fora do comum. Abraão semeia um filho, ele colhe uma bênção geracional. Abraão, a sua descendência, e gerações após gerações estarão debaixo da sua bênção. Tudo que Deus te pede é uma linguagem dos céus para aquilo que Deus quer te liberar. Guarda isso aqui em nome de Jesus. Existe algo que Deus já te deu, que vai liberar algo que Deus te prometeu. Não há nada que Deus te peça para entregar que Ele não tenha te dado primeiro. Ele espera de nós adoração, mas a Bíblia diz que Ele é o autor e consumador da nossa fé. Até o desejo de adorá-lo é Ele quem fez. Ele espera de nós ousadia para nos movermos debaixo de uma palavra, de uma promessa. Mas a Bíblia diz que Ele é aquele que gera em nós tanto o querer quanto o efetuar. Irmão, Ele é aquele que te dá a matéria-prima, te sustenta durante o processo, e Ele é aquele que faz o milagre. Então a parte mais fácil ficou com a criação. Precisamos crer no que Deus prometeu e nos mover até que se torne uma realidade. Estamos semeando com lágrimas, estamos vivendo processos, estamos sendo esticados por Deus, mas a Bíblia diz que aquele que semeia com lágrima trarão com alegria os seus feixes. Deixa eu liberar algo sobre alguém aqui em nome de Jesus. Por mais que você esteja semeando em tempos difíceis, por mais que algumas sementes você possa estar lançando com lágrimas, a palavra de Deus nos garante que você vai voltar com alegria trazendo seus feixes. Nenhuma lágrima foi esquecida, nenhum clamor foi rejeitado, nenhum esforço está sendo em vão, nenhum gigante veio à toa, nenhum deserto foi sem propósito. Cada semente que você libera debaixo dos céus vai gerar uma colheita sobrenatural. Se alguém crê nisso aqui, pelo amor de Deus, você pode fazer barulho. Jesus. Eu vim aqui nessa noite para te lembrar que você vai viver pela força da tua semente. Não, vou falar de novo, alguém vai pegar isso aqui. Você vai viver pela força da tua semente. Para alguns de nós isso é encorajador, para outros isso é desesperador. Uma semente de nada gera uma colheita de nada. Uma boa semente gera uma boa colheita. Uma semente de alívio gera uma colheita de alívio. Uma semente de honra gera uma colheita de honra. Igreja, olha para mim. Debaixo do céu tudo é uma semente. Abrir mão de estar em qualquer outro lugar para estar na casa de Deus é uma escolha. E a sua escolha é uma semente. Tirar um tempo para ouvi-lo é uma escolha, e a sua escolha é uma semente. Ensinar os seus filhos no caminho é uma decisão, e essa decisão é uma semente. Qual é a colheita? Quando crescerem, não se desviarão dele. Tudo é uma semente. As nossas lágrimas são sementes. A nossa obediência é uma semente. A nossa fé é uma semente. A nossa entrega é uma semente. O nosso servir é uma semente. Sabe uma das coisas que eu mais amo naquilo que Deus está fazendo? É esse exército de voluntários apaixonados que Deus está levantando. Essa é uma expressão de uma igreja saudável. Você está comigo? Você imagina, você está cansado de uma semana de trabalho, tem voluntários que estão tão cansados quanto você, talvez mais cansados que você, mas não foi impeditivo para eles servirem ao Senhor. Chegaram antes e saem depois. Isso é uma semente. Deus vai multiplicar toda a semente e tudo que você está derramando aos pés dele. Recebe isso em nome de Jesus. Cada semente de oração, cada clamor que você fez, cada tempo que você gastou com ele, cada momento que você tirou para adorá-lo, para ouvi-lo, para senti-lo, para tocá-lo, são sementes e vão gerar uma boa colheita. A Bíblia diz em Tiago: aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Eu declaro em nome de Jesus, ainda em 2024, Deus aumentando a nossa porção de fé, Deus aumentando a tua força,
fome, Deus aumentando a tua sede. Você não vai conseguir dormir sem ouvir algo da parte dele. Você não vai se mover ou tomar uma decisão sem que tenha uma confirmação dele. Você vai se tornar completamente dependente. Você vai dizer: Deus, eu não entro se o Senhor não disser, eu não assino se o Senhor não disser, eu não compro se o Senhor não disser. E essa obediência é uma boa semente que gera milagres. Deus vai te conduzir, Ele vai te direcionar. Você não vai entrar em lugares que não deveria entrar. Você não vai permanecer em lugares que não deveria permanecer. Você vai ter uma jornada assertiva. Você vai se mover em fé e você vai ter sempre uma boa decisão. Alguns vão dizer: ele é um visionário. Outros vão dizer: ele é um empresário extraordinário. Outros vão dizer: ele é um empreendedor fora de série. Você vai dizer: não estou fazendo nada além de caminhar debaixo de uma palavra de Deus. É Ele quem diz, é Ele quem faz, é Ele quem sustenta. Alguém comigo aqui? Jesus, aleluia. Fala comigo: eu vou viver pela força da minha semente. Olha o que Malaquias 3:10 diz: tragam dízimo ao depósito do templo, para que haja alimento na minha casa. Então ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se eu não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Alguém recebe isso aqui em nome de Jesus? Versículo 11: e impedirei que pragas devorem suas colheitas, e as videiras no campo não perderão o seu fruto, diz o Senhor dos Exércitos. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Paulo, pega isso aqui. Irmão, a semente, uma boa semente lançada numa boa terra, ela gera duas realidades: uma liberação e um impedimento. Vem para mim. Quando você lança uma boa semente, duas realidades são geradas: uma liberação e um impedimento. Você é liberado para prosperar, e o inferno é impedido de te deter. Você é liberado para expandir, e o inferno é impedido de te parar. Alguém pega isso aqui em nome de Jesus. Você é liberado para se mover, e o inferno é impedido de te frustrar. Pastor, mas quem vai impedir? O próprio Deus. Versículo 11: impedirei que pragas devorem as suas colheitas. Irmão, guarda isso aqui com muito carinho. 16.500 famílias conectadas. Uau, glória a Deus. Alguém crê que a gente pode tocar 20 mil famílias ao mesmo tempo nessa noite? Alguém crê nisso? Você consegue imaginar que se tem 2 pessoas em cada família, a gente está tocando mais de 32 mil pessoas nesse exato momento? Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Sabe, muitas vezes a gente acha que não está debaixo da bênção de Deus nos impede de florescer ou frutificar, mas nem sempre. Tem gente crescendo sem a bênção de Deus. Tem gente expandindo sem a bênção de Deus. Tem gente enriquecendo sem a bênção de Deus. Mas sem a bênção de Deus, a questão não é se vai acontecer, a questão é quanto tempo vai durar. Jesus fala sobre 2 homens, um constrói uma casa e os alicerces estão sobre a areia, e o outro constrói uma casa em que os alicerces estão sobre a rocha. Ele diz que vem os ventos fortes, ou seja, vem as tribulações, os desafios. A primeira casa, que provavelmente terminou mais rápido e custou menos, não permanece de pé, mas a segunda casa se tornou inabalável. Quando Deus diz que Ele mesmo impedirá que as pragas devorem as suas colheitas, significa que existe uma colheita. Então Deus está dizendo: eu impedirei que seja roubado de você aquilo que você está gerando. Eu impedirei que seja tomado de você aquilo que você está gerando. Irmão, olha para mim em nome de Jesus. Não tem nada pior para alguém que cultiva qualquer tipo de plantação do que uma praga que da noite para o dia pode roubá-la. Mas Deus está dizendo: se vocês forem fiéis e semearem, eu não só vou superabundar a sua colheita, como eu vou protegê-la. Alguém recebe isso aqui em nome de Jesus? Diga: em Deus eu estou liberado para prosperar. Diga: o inferno é impedido
de me deter. Se você crê nisso, diga amém. Sabe, um segundo princípio que a gente aprende em Malaquias é que quando eu libero o que está nas minhas mãos, Deus libera o que está nos céus. Olha para mim, irmão. Eu vou falar sobre vários tipos de semente. Agora eu estou falando sobre recursos, mas a gente vai falar sobre talentos, a gente vai falar sobre posicionamento. Você recebe isso? Diga amém. Quando eu libero o que está nas minhas mãos, eu recebo o que está nos céus. Às vezes o nosso último grande milagre se torna um impeditivo para o nosso próximo grande milagre. Em vários momentos eu fui testado assim, talvez você já tenha sido também, talvez você está sendo testado assim. Eu vou te dar um exemplo bíblico de um apóstolo que foi testado dessa forma. A Bíblia diz que Pedro está tentando pescar e as redes estão vazias, ele está há horas tentando pescar, ele está exausto. Então Jesus aparece para Pedro e dá uma direção, e Pedro lança a rede daquele lado, e essa história você já ouviu milhares de vezes. Então as redes voltam cheias, tão cheias que os barcos quase afundam. Então Pedro recolhe as redes, os pescadores que estavam próximos ajudam ele a trazer as redes para a areia. E aí então, fala comigo, e aí então, Jesus faz um convite para Pedro. Jesus fala: Pedro, a pesca foi maravilhosa, as redes estão cheias, você prosperou. Mas eu tenho um convite para você: larga tudo e me segue. Igreja, por que Jesus não convida Pedro enquanto as redes estão vazias? Por que ele espera o milagre acontecer para pedir para Pedro abrir mão do milagre? Por que ele espera Abraão ter um filho para então pedir para Abraão dar um filho? Porque a semente que Deus te pede é uma liberação para aquilo que Deus vai te dar. Guarda isso aqui, é uma linguagem estabelecida por Deus. Ele dá um filho para Abraão. Abraão, você me dá esse filho? Sim, Senhor. Então toma uma descendência por herança. Ele dá uma rede cheia de peixes para Pedro. Pedro, você abre mão dessa rede? Sim, Senhor. Então vem que eu vou te tornar um pescador de homens. Você está comigo? Eu vivi isso em 2022. Deus me deu o green card 7 de fevereiro de 2022. Chega o green card na minha casa. Aí Deus fala: filho, você me entrega esse green card? Sim, Senhor, eu te entrego. Então eu te dou acesso a nações. Eu vou te dar uma voz na nação. Eu vou fazer mais do que você imaginou ou pediu um dia. Porque a linguagem da semente que Deus te pede está diretamente ligada à linguagem da colheita que Deus te dá. Alguém comigo aqui em nome de Jesus? Mas o que muitas vezes reprova a gente? É quando a gente prefere se agarrar ao nosso último grande milagre, e por conta disso a gente deixa de acessar o próximo grande milagre. É como um menino que prefere ficar com o mediano conhecido do que se lançar no extraordinário desconhecido de Deus. Eu já falei isso de púlpito, eu falei isso em Miami, eu já falei isso aqui em Alphaville, e eu falo de novo nessa noite. Se o Senhor me mantiver aqui por 20 anos, eu fico feliz. Se o Senhor mantiver aqui a vida inteira, eu fico feliz. Se o Senhor amanhã quiser me mandar para Malásia, eu vou amanhã para Malásia feliz, porque eu já aprendi como o céu se move. Tudo que Ele me pede é inferior àquilo que a próxima estação carrega. Tudo que Deus te pede, recebe isso em nome de Jesus, é inferior àquilo que a próxima estação carrega. Se Deus te pede uma semente, Ele tem para você uma colheita. Se Deus te pede uma entrega, Ele tem para você algo que você não viu, os seus ouvidos não ouviram, não penetrou no teu coração. É isso que Deus tem para aqueles que amam e caminham debaixo do seu propósito. Levante suas mãos, deixa eu profetizar sobre alguém aqui nessa noite. Eu declaro em nome de Jesus que toda entrega que o Senhor te pediu e você fez, vai resultar numa colheita sobrenatural. Como diz Malaquias, a palavra de Deus nos garante: será tão abundante, serão tantos recursos, será tão grande o que Deus vai fazer, que os seus celeiros não comportarão. Você não terá onde guardar. Então isso vai se escorrer em quem passa próximo, em quem está ao teu lado, em quem caminha perto. A bênção virá sobre você e sobre os seus, e sobre os seus filhos, e sobre os filhos dos seus filhos, e até a milésima geração caminhará debaixo de uma colheita superabundante, porque existem árvores sendo plantadas nesses dias. Talvez algumas delas você não vai colher, mas os seus filhos colherão, e os seus netos se abrigarão. Haverá sombra e haverá campos, e eles
eles serão frutíferos e haverá fartura, e é daqui a algumas gerações eles vão dizer: há muito tempo atrás o posicionamento do meu avô mudou a minha história, há muito tempo atrás o posicionamento da minha mãe, da minha avó, da minha bisavó mudou a minha história. Veja, Deus está cumprindo o que prometeu, de geração em geração, de geração em geração, de geração em geração. Deus está fazendo uma coisa nova.